Olá, pessoas. A aula de hoje é a sequência das duas últimas aulas. A gente continua fazendo exercícios sobre forças e a última força, a força elástica, tá? A referência à página 156. Então, aqui um exercício resolvido e, na sequência, um exercício proposto, tá? Eu tenho aqui um gráfico da força pela, pela distância ou pela elongação da mola, né? Então, quando a mola é esticada 2 centímetros, a força é de 5, quando a mola é esticada 4, a força é de 10 e assim vai. Tá? E que mola a gente está falando? Essa mola aqui, dessa situação, da figura 1 e da figura 2. É a mesma mola em situações diferentes. Então, na figura 1, ela está sustentando um peso de 1 kg na extremidade esquerda do desenho e está fixa na direita. E aqui na figura 2 ela está sustentando um peso na extremidade esquerda e outro peso na extremidade direita com a mesma massa. Tá? Primeiro ponto, essas duas situações são mecanicamente equivalentes. Ou seja, a descrição que eu vou fazer aqui na figura 1 vai ser a mesma para a figura 2. Não importa se a mola está fixa aqui ou se ela está sustentando um outro contrapeso equivalente ao primeiro aqui. Tá? A elongação que a mola sofre, tanto na situação da figura 1 quanto na situação da figura 2, é a mesma. Tá? Dito isso, ele pede justamente para determinar as elongações sofridas na mola. Então, o primeiro passo a gente já sabe que a elongação é a mesma, tanto na figura 1 quanto na figura 2. Eu vou olhar para a figura 1 só para ficar mais fácil de entender o que eu vou dizer. A força elástica que a mola faz está horizontal para a direita, aqui. Ó, e ela está sustentando justamente o peso desse contrapeso aqui de 1 kg. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Numa situação de equilíbrio, forças opostas são iguais. Aqui elas não estão exatamente opostas, mas dinamicamente eu posso dizer que elas estão opostas, porque ela passa por essa roldana aqui, só muda de direção, mas a intensidade da força continua a mesma. Então, a força elástica aqui equivale ao peso, ela está sustentando o peso. Aqui eu vou ter uma roldana, isso acontecendo para a esquerda e equivalente para a direita. Tá? Então, daí vocês conseguem entender o que foi escrito aqui. Ó. Força elástica é igual ao peso, tá? Ao peso de um contrapeso. Tá? Então a força elástica vai ser a massa vezes gravidade. Tem um erro gráfico aqui, ó. A massa é de 1 kg, então 1 vezes 10 igual a 10. Como a força que a mola está fazendo é de 10 newtons, eu vou vir aqui no gráfico e olhar, pô, em 10 newtons qual é a elongação? Qual é a deformação da mola? 4 centímetros. Então está aqui, ó, 4 centímetros. Daí você entende de onde ele tirou esse 4. Tá? Questão número 2. Já não tem referência com a 1. Tá? Uma mola qualquer mede 16 centímetros quando está livre. Comprimento natural da mola. Ela não está nem esticada nem comprimida. Se um bloco de 200 gramas for pendurado na extremidade livre da mola, ela passa a medir 20 centímetros, ou seja, ela esticou 4 centímetros para sustentar esses 200 gramas. Qual é a constante elástica da mola? Dado a gravidade aqui. Então, não sei se vocês entenderam, mas visualiza aí. Eu não fiz o desenho nesse caso, mas visualiza. A mola está na vertical. Quando você prende um bloco de 200 gramas, ela estica 4 centímetros para baixo. Então, primeiro passo aqui, faltou de novo o erro gráfico. Faltou um sinal de igual aqui, tá? E aqui também. Então, ele fala o seguinte, a massa do bloco é de 200 gramas, que é igual a 2 quilogramas. Então, o primeiro passo é analisar a unidade de medida. Eu sempre falo isso com vocês. Dados do problema e unidade de medida. Então, está aqui. Ó. Ele já passou para quilograma. E daí ele conclui que se a massa é de 0,2 kg, o peso vale 2. Que é o 0,2 vezes 10. Lembra? Peso é massa vezes gravidade. Está aqui. Como a mola sofre uma deformação de 4 centímetros, que é igual a 0,04 metros, sua constante vale, aí ele vai para o cálculo. Que cálculo é esse? A fórmula da força. Tá? Então,
força elástica é K vezes X. Então, ele está isolando o K aqui. Ó. Então, o K vai ser a força sobre o X. Então, a força, nesse caso, é o peso, que é 2, que a mola está sustentando o peso do bloco. E o X é o 0,04, que é esse cara aqui, ó, que é os 4 centímetros transformado em metro. Então, 2 dividido por 0,04, 50 newton por metro. Ok? Então, vejam com calma, completa aqui ó, com 1, para facilitar a compreensão. Tá? E parte para o exercício. Eu tenho um gráfico, de novo, que representa a força pela distância. Ah, mas aqui está R, é o mesmo X. Tá? Que só mudou a letra. Aí ele pergunta aqui na letra A, quanto vale a constante elástica da mola? Já está aqui o resultado, mas não está o cálculo. Eu quero que vocês apresentem o cálculo. Eu deixei o resultado só para vocês terem como referência. O resultado final é 40. Como você chega nesse 40? Com a mesma fórmula anterior. K é igual a força dividido por X. Então, escolhe um valor de força aqui. No caso aqui, por exemplo, 8. O equivalente de X vai ser 0,2. Então, 8 dividido por 0,2. Mais do que isso é fazer por vocês. Tá? Então, já que você tem a constante elástica da mola, aí ele dá duas tabelas aqui para você completar. Então, você vai completar o peso, tá, de diferentes objetos aqui, colocados, pendurados na extremidade da mola. Então, a partir da força elástica, você vai calcular o peso. Então, aqui você não vai usar a fórmula do peso, m vezes g. Você vai usar a fórmula da força elástica. Não sei se vocês entenderam, vou falar de novo. A situação aqui é, se eu pendurar uma caixa de leite na mola que a gente descreveu lá, que a gente achou a constante elástica na letra A, quanto vai valer o peso? Quanto que ela vai indicar de peso? Se eu pendurar uma lata de molho, que ela estica 0,09 metros, é só fazer a força K vezes X, você vai completando aqui. Tá? Aí sim, com o peso calculado a partir da força elástica aqui na tabela de cima, você vai passar esses valores para cá e vai calcular a massa de cada objeto desse. Então, de novo, usa a fórmula do peso, mas isola a massa. Ele deu a gravidade aqui é 10. Ó. Então, olhando lá para a fórmula do peso, pensem comigo aí, peso é igual a m vezes g. Se eu quiser calcular a massa vai ser o peso dividido por g. Ok? Então, o valor do peso você vai tirar aqui da letra B, completar a tabela, depois é só dividir por g para achar a massa. Okay? Simplesinho, fez um, você vai resolver os outros. É a mesma fórmula para todos eles. É o exercício mesmo, é repetido. Tá? É uma fórmula só, você vai repetir. Calculou a caixa de leite aqui, vai fazer o mesmo cálculo para os outros 3 objetos. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.